Olá, gente, boa tarde. Pessoal que tá chegando, a gente sempre pede ajuda aí para dar ok, se tá tudo bem, áudio, imagem. Se puderem dar um ok aí pra gente saber, eu agradeço pra gente poder na nossa live de hoje. Tudo ótimo aqui, tô tendo os oks. Ai, que bom, que bom. Muito bom. Roberta chegando também. Olá, tudo Oi, bom? quanto tempo! Tudo, verdade. Tudo bom, lindona? Tudo, querida. Então A gente tá, tá estamos aqui aqui, o pessoal também. tá chegando. Christian, Isso. Ieda, oi, Ieda. Ah, Vânia, olha que bacana. Ah, Legal. Seja bem-vinda aí, todo mundo. Gente, então tá bom, a gente vai devagarinho, assim, que agora a gente tá no meu relógio, pelo menos acho que falta um minutinho, né? Pra chegar, isso? isso mesmo, no meu também. Uhum. Pra começar, então tá. Minutos, pessoal chegando aí pra gente dar um boas-vindas aí, né? Coletivo. Ah, Legal. Rafael também tá aí, que estava na live semana passada. Rafael Lousada, pessoal aí, Luiz, Clínica Efetiva aí, Luiz deve estar entrando também. Que legal. Muito bom. Então, e aí, Roberta? Vamos em Tudo frente certo, hoje? vamos Mais lá bate-papo? então. Muito bom, Ah, né? legal, né? Eu agradeço muito que tu está com a gente de novo, né? Na verdade, essa é a boa notícia aí, né? Para quem está chegando, eu já vou dando as boas novas. Então, assim, nesse espaço que a gente tem, né, que eu fui criando no meu perfil e a coisa foi se delineando, eu criei esse espaço Minuto Terapia. E aí, então, eu venho organizando todo sábado, né, às 17 horas, esse encontro, né, às vezes é comigo só, às vezes é alguma técnica que eu disponibilizo, mas sempre nesse horário tem alguma coisa, né. Desculpa que as minhas cachorras, elas às vezes participam das minhas lives. A vida como ela é, É tá, isso gente? mesmo. Bom, então, gente, vou pedir um minutinho, Rafa. Um help. Roberto, vai dando vai aí, Boas, acolhendo o boas-vindas pro pessoal. pessoal que está entrando. Então, legal. Aí estamos para essa live, a Dioneia organizando. Fico muito feliz de estar aqui junto com ela, né? Nós trabalhamos juntas bastante tempo e é sempre muito bom estar junto contigo, né, Di? Obrigada, eu digo mesmo, né? Então, e aí a boa notícia que eu estava falando é que a Roberta Halp, né, que é psicóloga clínica de Florianópolis, ela vai estar com a gente o segundo sábado de cada mês. Ela vai estar com Muito a gente, né, legal. Rô? É Ela isso aí. topou o desafio, topou aí a parceria e eu fico muito feliz. Então a gente vai estar sempre, né, nos outros sábados sempre vai ter alguma informação, algum conteúdo, mas no segundo sábado de cada mês ela está com a gente. E aí então, mais gente chegando, a Branda acabou de chegar também, tem o pessoal aí, família, amigos, pessoas queridas. A gente pensou num tema hoje, né? Aliás, até gente, só aproveitando também o gancho, se vocês tiverem temas que vocês acham interessantes, que vocês gostariam de estar trocando, conversando com a gente, né, que a gente trouxesse, né, Roberta? Bem A gente legal. também, é legal, né, trazer temas aí que vocês acham, esses dias, essa semana eu recebi algumas dicas, assim, de temas também interessantes, assim, pertinentes, e eu, bom, bacana, vamos então fazer esse pedido aí, quem quiser sugerir é muito bem-vindo. Tá, gente? Então vamos lá. Eu vou me apresentar para quem não me conhece e vou pedir para a Roberta se apresentar, Tá, tá? perfeito. Bom, então para quem não me conhece, eu sou Dianéia Gonçalves, sou psicóloga clínica também, né? Então atuo em consultório, em atendimento presencial e online, né? E, bom, enfim, a gente faz esse trabalho assim sempre levando a reflexão além do consultório para as pessoas, né? Então, às vezes encontros, bate-papos, agora as lives, enfim, né? Alguns vídeos. Então, sempre estou tentando trazer alguma coisa que ajude as pessoas a pensarem, né? Abrir o campo de visão e elas poderem pensar melhor para viver melhor, né? Tá? Então, eu peço que a Roberta se Perfeito. apresente também aí. Então, eu sou Roberta Halp, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e também em terapia de esquemas, né? Então, e trabalho com a psicologia clínica. Já trabalhei bastante com a psicologia organizacional, mas hoje estou focada direto na psicologia clínica. Ok. E é assim, um monte de conhecimento, essa ela sabe um monte. Eu adoro, adoro. Bom, Querida. vamos lá, gente. Vamos aproveitar, tá? Vamos aproveitar. Então, assim, perguntem,
e participem, coloquem as questões. Ah, eu penso assim, penso diferente, não tem problema, tá? E assim, quem curte, né, quiser compartilhar aí naquele aviãozinho ali embaixo, pode compartilhar também com outras pessoas e tal, nesse momento, que aí a pessoa às vezes, tá rolando então um papo interessante, vou participar, daí a pessoa já entra, né, na live, tá? Então vamos lá para o nosso tema. Então o que a gente pensou? Né? A gente pensou em conhecendo os meus limites. Né? A gente achou importante trazer esse tema, assim, porque a gente vem acompanhar, a Roberta no consultório dela, eu na minha prática também profissional, o nível de sofrimento das pessoas, né, com o nível de autocobrança que elas têm sobre elas, né? Não saber, achando assim, que devem fazer mais, e que devem buscar mais, e que devem. Né? E nesse momento, onde a gente está com muitas limitações externas, né, além das nossas próprias limitações, né, que temos, às vezes não conhecemos, mas temos, a gente está também vivendo um momento também cheio de limitações externas, né? E aí a gente pensou, bom, vamos falar disso. E, bom, limites e tal, mas eu preciso conhecer os meus limites. E aí a Roberta trouxe a ideia, não, vamos falar de autoconhecimento primeiro. Vamos pelo menos introduzir o que é a importância de a gente se autoconhecer, né, Roberta? Porque senão não tem como mapear se eu não me conheço. Né? E eu gosto de citar o Daniel Goleman, né, que é aquele cara que fala até hoje sobre inteligência emocional. Né, um clássico nesse assunto, o cara é muito bom nisso, e ele fala de 4 pilares para a inteligência emocional. E eu vou citar as 2 que ele fala, né, o cara que é uma sumidade aí, que é o que a gente também pensa e a gente faz na nossa vida profissional, que é se conhecer, seria o primeiro pilar que o Daniel fala, e o segundo é se autorregular. Ele usa também como autoconsciência, né? Então, autoconhecimento e consciência, e ele fala de autorregulação ou autocontrole. Eu prefiro autorregulação. Eu prefiro esse termo. Né? Então, esses seriam os 2 primeiros passos fundamentais para a gente saber lidar com as nossas questões. Né? E aí, então, a Roberta, eu gostaria que tu, Roberta, pudesse falar para a gente um pouquinho, assim, do que tu vê na tua prática clínica dessa questão do autoconhecimento, porque isso está mais do que validado, mas muito para a gente que é da área. Às vezes a pessoa assim, nunca passou por um processo de terapia, ou a pessoa às vezes não buscou outros recursos de autoconhecimento, que não é só a terapia, que é um recurso de autoconhecimento, né? Mas eu gostaria que tu tentasse validar com a gente aqui, pela tua experiência, eu posso tentar colaborar, por que é tão importante a gente se conhecer? Perfeito, é isso mesmo. Para mim, é o ponto de partida de qualquer vida adulta, né? É a pessoa entender quem sou eu, por quê? E esse quem sou eu, ele precisa ser lapidado, né? Ele não é estanque, ele não é único. Então, assim, por quê? Porque outras pessoas vão influenciando nesse quem sou eu. Né? Então, assim, principalmente, e se a gente for fazer um paralelo entre a infância, né? Na infância a gente mais escuta, né? Esse quem sou eu é respondido pelas pessoas que estão na tua volta, né? Então os pais, os avós, os tios, os professores, né? Então assim, são pessoas que vão falando para você quem você é e você vai introjetando enquanto criança, mais passivamente, a ideia de personalidade. Né? E muitas pessoas chegam na vida adulta com uma ideia do quem sou eu, muito mais focado no quem os outros me disseram que eu sou, do que necessariamente quem eu sou. Né? Então, assim, é isso, eu falo muito para os meus pacientes, assim, a gente não tem uma idade X, né, para dizer, não, peraí, agora eu posso contribuir também. Né? Então é muito importante, eu acho que essa parte do autoconhecimento tem muito a ver com isso, que é eu preciso contribuir com isso também. Né? Qual é o entendimento que eu tenho a respeito de mim, né? Então, assim, em conjunto com aquilo que os outros vão me dizer, né? A gente sabe que autoconhecimento é o tempo inteiro. A gente trabalhou com recrutamento e seleção. Então, lá as pessoas diziam, ó, teu perfil é assim, assado. No trabalho, as pessoas dizem como você é, né? Se você é casada, também vão falar como você é. Então, assim, o tempo inteiro. Mas você também precisa saber. E eu costumo dizer também que eu acho que outro ponto importante é o quem eu quero ser. Né? Então, assim, a gente já estrutura os limites, né? Então, assim, entre quem eu sou e quem eu quero ser. Porque quem eu sou não precisa ser, então eu sou assim, então pronto. Personalidade é uma coisa que ela... Tá pronta, isso, definida. Perfeito, é isso mesmo. Não altera, né? Isso, já pensou? Bom, daí nós vamos mudar de profissão também, né? Perfeito, é isso mesmo. Nós vamos mudar de profissão, porque, né? Claro que sim, né? Isso é muito legal. Esse é a boa notícia, é o pulo do gato. Eu posso identificar e modelar do jeito que me fica bom, né? Perfeito. Que fica confortável para mim. E aí aquela coisa, como que eu faço isso? Eu preciso saber
definir esses limites do que eu entendo do que tu fala, né, Roberto? Do que os outros estão tentando, porque a gente vai abrindo concessões, né? É muito comum, né, principalmente as pessoas que se exigem muito, que elas vão cedendo, né, aos modelos pré-estabelecidos, a valores, que são coisas que mudam ao longo do tempo, né? Perfeito. Então, a gente tem princípios ali, a gente tem algumas coisas de princípios, de moral, aspectos morais que a gente aprende, que bom, né, que a gente possa continuar. Se eles são bons, vamos perpetuá-los, sem nenhum problema. Mas a gente vai mudando, porque a gente vai mudando os nossos desejos, os cenários da vida vão mudando. E a gente precisa achar qual é esse lugar que eu existo, né? E que eu sou. Perfeito. E quando tu fala sobre isso de se moldar pelo outro, né? Muitas vezes a gente passa por cima dos nossos próprios valores, né? Então, assim, peraí, mas porque uma coisa os valores, eles são mais consolidados, né? Então, e isso é legal, é bom que a pessoa precisa ver o que é realmente importante na minha vida, né? E o que parâmetros, né? Isso aí, quais são os pilares da minha vida, né? E aí, a partir disso, ir se estruturando, né? E não essa ideia de ser quem o outro quer que eu seja para eu poder agradar o outro, para eu poder ser amado pelo outro, né? Que aí começa a vir essa coisa e aí eu começo a extrapolar os meus limites em função de querer que o outro, e mais em função do outro do que de mim mesma, né? E eu acabo até adoecendo em função disso, né? Eu mesmo posso ir cerceando a minha liberdade de escolha, né? Perfeito. Interessante isso que me veio agora. Eu mesmo posso, que é aquela coisa que a gente fala da autorresponsabilidade. Chega um momento na vida adulta que a gente fala, não, mas agora é comigo, né? Agora é comigo. Daí, assim, se eu não me dou conta, eu mesmo posso ir cerceando a minha liberdade de escolher a pessoa que eu quero ser, até onde eu posso ir, o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim. Perfeito, né? Eu posso fazer isso até em conjunto com outras pessoas, né? Posso. Não preciso fazer, e é até importante que seja, né? Mas isso precisa ser um ajuste, né? O maior problema que a gente está falando aqui é quando isso sai fora do equilíbrio. Né? É quando ou a pessoa passa por um ponto que é eu sou o meu autoconhecimento. Então, aquela coisa, eu sou aquilo que o outro quer que eu seja, quando é demais, ou o contrário, ou quando eu sou só aquilo que eu quero. E aí os outros têm que me entender, porque eu sou assim e pronto. Né? Então, assim, isso a gente trabalha muito na terapia, assim, né? O quanto esses extremos, eles são patológicos. Tanto um lado como o outro, né? Então, conseguir fazer essa interseção desses dois, né? Dessa construção desse eu acho que isso faz muita diferença para a ideia mesmo de autoconhecimento. E eu acho que isso, na psicoterapia, por exemplo, ele começa a base de tudo, né? Porque aí, a partir disso, a gente vai para frente. Então, bom, se a gente já sabe, né? A gente vai lapidando isso aos poucos, né? Porque esse quem sou eu também, tu vai se descobrindo. Às vezes, quantas coisas a gente descobre com os pacientes nossos que nem eles não sabiam, né? Que eles acham que, não era... Isso eu não sabia que eu era assim, nossa, que interessante, será mesmo? Né? Então, assim, são questionamentos que eles vão fazendo e a gente vai seguindo em frente. E em frente disso, o que eu quero ser? E aí a gente vai vendo que é o tema da nossa live, né? O quanto que a gente entra nessa questão da rigidez, ou do radicalismo. Porque eu posso ser radical de não ouvir nada que me dizem, né? Tá. Não é nem porque eu escolhi, foi. E às vezes a coisa de não abrir para compartilhar e também, quem sabe isso é uma boa ideia, pode ser, né? Então eu posso impor isso, assim, como não ouvir ninguém, como tu falou, né? E radicalizar assim, vai ser só do meu jeito, né? Então, assim, esse perfil que a gente gostaria de trazer hoje, né, Roberta, a gente falou bastante, de quando que eu fecho a questão, né? Quando que eu realmente fico inflexível, né? Tanto naquilo que eu posso modelar em mim, né? Quanto aquilo que eu já trouxe e fechou a questão. Então, assim, às vezes eu não quero ouvir ninguém, né? E às vezes também quero que as pessoas sejam do meu jeito. Perfeito, é isso mesmo, é isso aí.
Seja, as coisas têm que sair do jeito que eu quero, né? E aí a gente pode até entrar para outros padrões, às vezes de arrogância, de algumas coisas que nem é o ponto que a gente quer. Mas às vezes esse fechadismo mesmo, né? Então assim, eu não abro para ninguém e não há, né? E não, também não vou com ninguém, sabe? Perfeito. Ninguém entra, ninguém sai. É o que eu determino, né? Gente, esse padrão rígido, né? Esse padrão rígido aí que o pessoal que a gente vai comentar muito hoje, né, aqui na nossa live, que é esse jeito de pensar que não flexibiliza, né? Então eu acho que esses são os dois parâmetros importantes pra gente, que a gente vai pautar hoje na nossa live, que é isso, né? É a rigidez versus a flexibilidade, né? Isso. O pessoal já está trazendo algumas coisas que a gente vai falar, gente, aqui, tá? O pessoal está perguntando algumas coisas aqui, a Ana... A Ana perguntou, teve mais alguém que falou alguma coisa, a Ieda perguntou, né? Como identificar nossos limites em diferentes áreas da vida. A gente vai poder falar disso aqui, tá, gente? No decorrer que a gente começou agora, mas aí depois eu volto pra gente, se não ficou, perguntem de novo, eu vou tentando anotar aqui pra gente voltar, tá? Legal. Então, assim, e aí, só pra gente fechar essa questão do autoconhecimento, gente, que daí, lembrando do Daniel Goleman, que ele fala da questão da autorregulação, e é só nesse momento que eu mapeio algumas coisas como origem das minhas inflexibilidades, por que eu sou tão rígida às vezes comigo, por que eu não coloco limite no outro, por que às vezes eu também não coloco limite em mim, tipo assim, não, tô trabalhando até 2 horas da manhã, não, é muita coisa, por que eu tô assim, né? Então, e aí, só a partir desse autoconhecimento, né, Rô, que a gente consegue fazer a autorregulação. Perfeito. Eu não tenho como ter um domínio disso, né, um gerenciamento, um autogerenciamento, se eu não sei exatamente de onde vem, por que eu sou assim, né, o que está sendo sintomático, o que está sendo prejuízo para mim. Então, no momento que eu consigo, aí eu faço essa autorregulação que ele fala, né. E aí, o ponto, que aí é a próxima pergunta que eu quero te fazer, Roberta, assim, ó, que essa coisa que, às vezes, esse traço de personalidade muito inflexível, né? A gente pode falar de um traço ou um ponto mais de estrutura mesmo, de personalidade, até de transtorno. Certo. Né? Porque tem isso, né? Dentro das doenças mentais, enfim, tem. Né? Então, essa questão de saber o limite, não conseguir, e conseguir lidar com isso de uma maneira não tão imperdoável, né? Porque eu vejo que as pessoas, elas não se perdoam quando elas são rigorosas demais com elas, né? Quando elas são muito inflexíveis e muito autocríticas, é inaceitável para elas, assim, sair do padrão aquele pré-estabelecido. Não, perfeito. Aprendido e sustentado, né? Porque assim a gente aprende, a gente modela, mas também a gente pode mudar, como eu falei antes. Perfeito. Né? E isso é de muito sofrimento. Então a gente fala assim, uma coisa que eu vejo que caracteriza assim, nunca estou bom o suficiente, né? Nunca está bom o suficiente. A pessoa acaba adotando esse padrão, nunca está bom, eu estou sempre tendo que melhorar alguma coisa. E aí a minha pergunta para ti, assim, quais características tu vê mais comuns, assim, na tua experiência de consultório, que aparece, assim, até em termos de frases padrão, assim, né? Porque frases, né? Que a gente sempre escuta, né? A gente sempre escuta, né? Nada que eu faço é bom o suficiente. Me esforço ao máximo para ter tudo em ordem. Minha saúde sofre, me estresso, me pressiono. Tenho que ser melhor em tudo que eu faço. Não consigo relaxar. Ou eu faço perfeito ou eu não faço nada. Né? Então, assim, esses são pensamentos clássicos que vêm. O pessoal vem falando muito forte sobre isso. E um sentimento de pressão constante. Né? Esses são pacientes que eles dificilmente conseguem ter muita consciência emocional. Né? Eles trazem muito... O que eles têm de consciência emocional? É a ideia de, eu tô sempre estressado, e aí essa coisa dessa pressão, uma angústia e uma ansiedade. Eles ficam mais nessa linha das emoções que eles conseguem trazer, né? Mas e por quê? Assim, na realidade, eles são os famosos perfeccionistas, né? Então, aquela ideia, são escravos de um padrão muito rígido. Né? Então, assim, aquilo que tem que ser sempre certo, eu não posso errar nunca, né? Isso realmente é uma pressão, é aquilo que a gente falou, assim, né? Você não pode ser menos do que 100%. Então, assim, a gente não está falando numa área só, estou falando em várias áreas. Né? Então, assim, isso realmente é um desgaste, causa um desgaste psicológico e emocional gigantesco. Né? Então, assim, eu acho legal que no livro do Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você, o Robert Leary, ele cita 3 tipos de perfeccionista. E eu acho bem legal para a gente trazer aqui para o pessoal. Que legal. Ele fala assim, ele fala sobre o perfeccionista pessoal,
que é aquele esse que mais voltado à coisa da autoexigência, né? Que está sempre se avaliando. Assim, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, mas ele tem uma relação mais íntima com ele mesmo, sabe? Ele não consegue, eu faço Ele as se coisas, cobra. mas Ele se cobra o tempo isso, e não sente o prazer, entende? Às vezes os outros até dizem, não, mas você fez legal, você faz bem, você dá conta. Não, eu não consigo, eu não, sabe? Então, assim, a pessoa tem uma ideia muito mais intrínseca, né? Existe o perfeccionismo social, que aí já é aquelas pessoas que têm o padrão mais com medo das críticas, de decepcionar os outros, né? Então são aquelas pessoas que passam o tempo inteiro pensando no que o outro vai pensar a meu respeito, né? E aí ela precisa ter comportamentos que sejam... E aí elas se esforçam muito e se dedicam muito, né? Sempre passando do limite para agradar os outros, né? Para ser aceito pelos outros. E existe aquele outro que é o perfeccionista orientado para os outros. Esses são os famosos chatos, né? Essas pessoas, com certeza, elas já em algum momento alguém chamou ela de chato, né? Por quê? Porque são as pessoas muito mais críticas, são intolerantes, entende? Elas acham que o jeito delas Não de aceita o pensar é erro do certo. outro. Não, né? Então, da mesma forma, é toma lá da cá, entende? Então, assim, eu exijo do outro muito forte, né? Então, assim, eu sou intolerante, o meu certo que é o certo, né? Então, assim, e esses três estilos, eles não são unilaterais, então não precisa ser só um, né? Eles podem se interligar. Então, a pessoa pode ter o perfeccionismo pessoal, ele pode ser o social e o orientado para os outros, ele pode ser mais o social, mais o pessoal, né? Mas assim, ó, é só pra gente ver o quanto que isso gera sofrimento. E às vezes não gera sofrimento nem só para a pessoa, mas para as pessoas que estão em volta. Né? Por exemplo, esse perfeccionista orientado pelos outros, não sei se a tua prática clínica também mostra isso, Di, mas geralmente são aqueles pacientes que vêm pra gente, por exemplo, com um casamento que já tá lá, sabe? A coisa tá quase acabando, entende? Assim, porque a mulher falou, ou tu vai pra terapia ou me separa, ou vice-versa, né? Ou a mulher, ou o homem fala isso pra mulher. Mas na realidade, por quê? Porque a pessoa explica, a sensação do outro é que eu não consigo respirar, não consigo, tudo que eu faço tá ruim, então assim, muita invalidação, né? Porque a pessoa quer a perfeição, né? Busca a perfeição alheia. E o quanto isso leva para um desgaste, né, Roberta? A gente vai falar daqui a pouco, né? O que é o efeito disso tudo, né? O efeito disso tudo. A Ana que participa sempre com a gente aqui nas lives, ela falou, né, que às vezes a pessoa, nesse nível de exigência, de autoexigência, ela acaba cedendo muito para o outro, que é o que tu está falando, que eu vejo que encaixa no perfeccionista social, né? E aí ela adoece porque ela cede tanto nessa pressão do outro, né? Porque também, de novo, ela não está regulando o seu limite, porque assim, não dá para mim. Isso é muito para mim, né? Isso. Claro que a pessoa se cobra, ela é a pessoa do padrão inflexível e dessa crítica exagerada. Mas ela não consegue estabelecer um limite com o outro e ela adoece justamente porque estamos falando de limite. Eu não consigo delimitar. Não, até aqui eu consigo ir com você, até aqui eu dou conta. Mas mais do que isso é muito para mim. Perfeito, Di. E o que tem por trás, né? O que tem por trás desse perfeccionista social é o fracasso, né? É o medo do fracasso. Às vezes o esquema de fracasso pode estar mais, né? Isso pode estar mais ativado. Então, assim, eu tô sempre correndo porque eu não posso fracassar. Né? Então, assim, como se fosse, entende? Se eu fizesse 50% daquilo, fosse um fracasso, né? Então, assim, a leitura dessas pessoas também é muito difícil, né? Eles têm o óculos deles é muito mais assim, se eu entregar 50%, eles invalidam demais, né? 50% não vale nada. Não, 50% vale, é 50%, né? É a metade do que tu fez, né? Então, assim, só que a pessoa fica muito na ideia do extremo, né? Então, e por isso que essas pessoas também trabalham muito no tudo ou nada, né? É uma outra que é o que a gente chama na terapia cognitiva de uma distorção cognitiva do tudo ou nada, né? Ou eu me esforço muito, isso, ou eu me esforço muito, ou eu me entrego, não faço nada, né? É aquelas pessoas que ficam esperando pelas férias para poder relaxar, né? Como se o trabalho não fosse uma possibilidade também. Aí chega as férias, não relaxa. E é boa. Leva o computador pro beiro da praia, assim, né? Não precisa levar o computador, pode levar o celular, já tá bom, né? Boa, perfeito. É isso mesmo.
É muito isso, realmente, assim, a pessoa, ela não... E, na verdade, às vezes ela não está se dando nem conta disso. E aí tem também o viés da aceitação, né? Porque, às vezes, lá atrás, na infância, o resultado, estava condicionado, né, a fazer tudo, a ser a pessoa perfeita, né? Não, isso é que é uma pessoa boa, né? Então, uma pessoa legal, filho bacana, o homem de sucesso, o homem que vai ser bom nisso, naquilo, é aquele que realmente agrada todo mundo, né? Então, o amor às vezes está condicionado, né? Pois A é. isso, né? E E aí isso a criança daí. entende que bom. E a criança sempre vai fazer tudo para ser amado, né? Pois é. E isso daí entra naquela coisa, é perfeito isso que é o que tu falou, né? Que os prejuízos, né? Quais são os prejuízos que a pessoa vai ter na sua vida, né? E aí a gente percebe muito isso, assim, ó. Eu digo por trás desses pacientes que são muitas vezes super bem-sucedidos, né? Tem bons empregos e eles trazem às vezes pra gente, mas Roberta, mas é porque eu sou autoexigente, porque eu fui muito exigente na minha vida, ou porque eu fui desse jeito perfeccionista que eu conquistei as coisas, né? Então a pessoa tem uma ideia de que esse jeito é o que fez ele a ter as conquistas. E aí, aos poucos, que a gente vai vendo na terapia é que por trás daquela fachada de uma pessoa forte, bem-sucedida, tem uma criança lá dentro dessa pessoa triste, né? Então, assim, eu acho que o maior prejuízo de tudo isso é a tristeza, é a infelicidade. Né? Que leva para a doença. Que é isso que é o que tu falou, entende? É aquele amor que a criança espera, o amor dos pais, né? Que toda criança espera o amor do pai, da mãe, das figuras representativas, e que está condicionada ao comportamento. Né? Essas pessoas, elas trazem muito essa ideia. Isso mesmo. Então eu tenho que entregar. É como se o amor tivesse sempre baseado numa moeda de troca de comportamento, entende? Se eu fizer isso pra ti, você me ama. Se eu não fizer nada, você não me ama. Entende? E isso tá muito... Por isso que a gente falou do autoconhecimento, porque isso tá lá na infância, lá na... É um padrão aprendido, né? Perfeito. É um padrão aprendido, mas ele é questionável. Vamos questionar. Tem um... E é por isso que a gente está aqui, né? Para justamente gerar reflexão. Perfeito. Porque senão não é só quem está nos ouvindo, ou às vezes quem está numa condição, assim, cai como uma luva para mim, né? Mas é assim, ó, muitas vezes porque a gente não reflete, a gente vai aceitando as coisas como elas são, né? Isso é muito da nossa vida prática mesmo. Não, né? O momento que eu não questiono, né? Que eu não vejo, não, tem uma coisa errada, né? Poxa, cada vez que coisa acontece comigo, eu fico chateado, eu fico triste, ou me sinto invadido, coisas do tipo assim que ocorre. A gente sente que não tem um ajuste ali, né? Só que a reincidência disso é que vai desgastando e até adoecendo, né? Mas a gente sente que isso está acontecendo de ruim, pensa, não, tem alguma coisa fora do lugar. Né? Tem alguma coisa que eu preciso questionar, que assim, ó, foi um modelo aprendido, minha família funcionava assim, minha educação, o meu chefe tem esse padrão, mas não quer dizer que isso é condizente àquilo que eu gosto, que me faz bem, né? Então, e aí eu acho questionar isso, né? Perfeito. E eu acho legal usar a metáfora, né, do bolo, que nem receita de bolo, né? Esses pacientes, eles trazem como, Roberta, eu tenho é como se eu tenha a receita perfeita. E aí eu boto meu bolo e meu bolo não sai perfeito. Não sai direito. O que está acontecendo? Sei tudo. Né? Tá perfeito. A receita veio, eu sei o jeito certo de fazer. Mas o bolo não sai perfeito. Então, na realidade, a grande questão é que a gente precisa sim questionar essa receita. Né? Não é porque eu aprendi desse jeito, né? E aí, claro, e aí sempre dói, né? Um pouco mais, porque quando a gente começa a questionar as receitas, a gente está questionando aquilo que essas figuras nos falaram que era o certo, né? Como assim? Eu posso ser amado pelo que eu sou e não pelo que eu faço? Sim, você pode. Sim. Né? E essa é a ideia, né? Aí os pais que nos ouvem, né? É importante aí, porque assim, você ama o seu filho e não o comportamento do seu filho. Né? Então, assim, porque quando você condiciona, pois é, né? Isso aí. Né? E aí acabam, esses padrões acabam aparecendo pra gente depois lá no consultório, né? E Roberta, assim, eu vejo na minha prática, até compartilhei com você em outros momentos que a gente conversa bastante, assim, né, sobre os nossos entendimentos, a gente troca, né, acho que uma ajuda a outra nesse sentido bem profissional, bem técnico até às vezes, né, e eu já compartilhei contigo, assim, do quanto eu recebo pacientes perfeccionistas e muito autoexigentes, adoecidos fisicamente. Perfeito. Né, e aí tem várias doenças que a gente até
bem comuns, né? Que a gente falou, a questão às vezes a pessoa desenvolve uma pressão alta, assim, tipo, tá, tudo bem, pode até ter uma questão genética, né, junto associada, mas aí ela vai lá e desenvolve aquela patologia. Pacientes com problemas de pele, eu tenho muitos pacientes que vêm, né, ou com urticária, ou com problemas, assim, que já trataram de tudo que é jeito clinicamente, né? Enfim, várias doenças, né, que a gente vê, assim, a questão do mesmo das doenças emocionais, psicológicas, psiquiátricas, que são o pânico, né, a síndrome do pânico, as pessoas, isso tem por trás disso, né, tem um perfeccionismo, questão do intestino e problemas gástricos, então, né, então, assim, e a gente vai ver assim, o que é, né? Quando a gente vê esse sintoma, a gente já sabe qual é o padrão do paciente. Perfeito. Dificilmente a gente se engana. São pacientes extremamente exigentes, são pacientes extremamente autocríticos, né? Que têm muita dificuldade de relaxar. Né? Estão sempre sob pressão. Aliás, essa é uma característica principal, né, desse padrão. Né? E isso é desconhecer o limite. É por isso que a gente quer falar, né? Agora, de novo, eu saliento sem querer ser repetitiva, mas por que a gente falou, gente, vamos olhar para os nossos limites? Porque nesse momento, então, que a gente está com muito fator externo ali segurando a gente, tem muita gente com um nível de ansiedade altíssimo. Perfeito. É isso aí, é isso mesmo. E existe também os tipos, né, de podia explicar pra gente aqui os tipos de padrões inflexíveis, né, para o pessoal, acho que é legal. Tá, a gente também falou um pouco disso, né, da questão das pessoas compulsivas, né, são aquelas pessoas que é um tipo de padrão inflexível, né, as pessoas compulsivas são aquelas que tudo tem que estar perfeito para elas, né, tudo tem que estar na perfeita ordem para elas, né, senão elas ficam arrasadas. Então, aquela pessoa que não sai de casa sem deixar tudo organizado, que não vai dormir sem arrumar as coisas todas, que tem que estar tudo muito limpo. Eu não estou nem falando de transtornos, tá? Não estou chegando ali, estou falando de alguns padrões, alguns traços de funcionamento do cotidiano, onde a pessoa fica refém, né, dessas coisas e ela não consegue controlar essa compulsão, né? Então, eu preciso estar com tudo, e aí, sabe aquela sensação? Aí vem os outros sintomas, né? Não consegue respirar direito, aí não consegue dormir. Porque, sabe? Porque não, aí acorda, sai da cama, é porque eu não guardei aquela coisa lá naquele armário, deixa eu lá arrumar. Sabe? E o sono é um padrão bem forte, né? De queixa, sim. Né? O sono, Isso, porque muito, o sono muito. é um momento de relaxar, né? E a pessoa, o que acontece? A pessoa tem uma descarga mental durante, né? Então, assim, e aí aquela coisa que todo mundo acorda, às vezes, acordo para ir no banheiro, só que para essas pessoas com esse padrão, ela acorda e aí a mente, começa. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, né? E aí a mente começa a funcionar, né? E um outro padrão também, né? Esse livro, eu vou até mostrar para vocês, que eu acho legal, de onde que eu tirei a fonte, né, desse material. É desse livro aqui, ó, gente. Esse livro, Reinvente Sua Vida, eu indico para qualquer pessoa, tá? Reinvente Sua Vida, tá? Do Jeffrey Young, que é um cara que, enfim, sabe um monte de coisa aí, né? Ele que criou a questão dos padrões inflexíveis, né? A pessoa muito autocrítica, né? Então, ele fala desses 3 padrões inflexíveis, aí ele fala também daquelas pessoas que estão muito orientadas para a realização. Aquelas pessoas que trabalham, elas só até ficam, assim, às vezes, bem-sucedidas, elas chegam a patamares muito bacanas da sua carreira, às vezes, né, uma família muito bacana, várias coisas, mas aquilo ali é incessante, elas não param, né? Então, pessoas muito workaholics, né? E que valorizam isso para se sentirem calmas. Porque isso dá um falso controle, uma falsa acalmia, né? Veja, e é importante, né, falar, Roberto, que a gente não pode confundir, às vezes, com as pessoas que são arrogantes e que querem mostrar resultados para mostrarem perfeitas, né? É mais para elas mesmo, né? Elas têm essa coisa de se sentir assim, quanto mais eu produzir, melhor eu sou, né? E o Young, o autor desse livro, ele fala também da questão daquelas pessoas que estão muito voltadas para o status, né? Elas valorizam muito a questão do dinheiro, elas valorizam muito a fama, né? As coisas assim, porque isso é uma representação de poder, né? Que compensa muito para elas, né? E aí compensa assim, bom, eu sei que eu tô é quase a validação pelo status, né? Entende? Assim, a partir disso eu sei que eu tô no lugar certo. Mas na verdade estão adoecendo também, estão tendo crises de ansiedade importantes, né? Estão adoecendo fisicamente, como eu falei antes. Então, e aí, ó, todos esses tipos que eu falo aqui, todos ultrapassam seus limites, todos.
né? Isso que é importante. E é disso que a gente quer, é isso que a gente quer chamar atenção. Onde que eu estou passando dos meus limites comigo. E também, muitas vezes, né, Roberta, com os outros também. Porque aquilo é uma pessoa exigente consigo mesma, e se ela tem aquele padrão que você falou, do perfeccionismo, ela vai cobrar do outro, né? E isso torna, às vezes, um ambiente insuportável, né? Perfeito, é isso mesmo. O que compromete, muitas vezes, os relacionamentos. Isso aí. Tanto exemplo, de trabalho, casamento, né? Então, assim, tudo que é de relacionamento, isso acaba interferindo, com certeza. Isso. E tu acha essa é a convivência, né? A convivência com os filhos e tudo mais, né? Perfeito. Colegas de trabalho, às vezes, né? Se o cara tem uma liderança e ele tem esse perfil e não tem insight sobre isso, ele não tenta se autoconhecer, ele vai ter muita dificuldade de relacionamento no trabalho, por exemplo. Perfeito. É isso mesmo. Ele vai ter colaboradores que não vão se comprometer com ele, que não vão engajar. Né? Ele vai exigir as pessoas, né? Ou as pessoas saem porque elas estão às vezes mais saudáveis e elas abandonam, né? Ou elas às vezes elas não conectam, elas não vão conseguir. E tudo isso gera um sofrimento para todo mundo. Claro, é importante a gente entender que o padrão, a gente não está falando do sofrimento só da pessoa, entende? É o sofrimento que ela pode gerar também no entorno, tudo que está à volta dela, né? Que isso aí também é bem sério. Com certeza. E fazendo um gancho com a nossa live passada, né? Que a gente falou sobre procrastinar, né? O que tu percebe, assim, tu acha que essas pessoas, assim, que são muito autoexigentes, elas tendem a desistir e a procrastinar também? O que tu acha, assim? Elas procrastinam pelo seguinte, o nível de autoexigência, e aí eu vou te falar também muito da minha experiência, porque eu vejo isso no consultório. Como é muito difícil, às vezes, lidar com o enfrentamento assim, do limite, isso talvez eu não consiga esse ano. Eu procrastino. E a gente fez uma live sobre isso, né? O mês passado, eu e você. Sim. Eu procrastino porque eu entro num padrão de enfrentamento da vida que a gente chama de evitação. Eu não me rendo, porque assim, às vezes está tão angustiante aquilo que eu paraliso e assim, eu vou levando. Daí eu vou desistindo. Não, deixa para depois. Essas pessoas que deixam para depois não são perfeccionistas? São, mas elas não aguentam, porque é muito sofrimento para elas às vezes, né? De manter aquela cobrança ali. E aí a melhor coisa, às vezes, é romper, né? Ou até chutar o balde, né? Que é um outro caminho, às vezes, né? Então, assim, as pessoas se cobram tanto, elas estão sofrendo tanto com a autoexigência, que elas vão se romper com alguns limites também, né? E no sentido, assim, de usar excesso de substância química, por exemplo, né? Elas vão hipercompensar, a gente usa esse termo, né? De alguma forma que seja aliviadora para ela, né? Veja, tudo isso, né, Roberta, é disfuncional, né? Tudo isso nos tira de um padrão de normalidade, num padrão de saúde mental, né? De acertos com a vida, de acertar com a vida, mas adequadamente, né? Não um preço tão caro de prejuízos por não ter aquilo que eu quero, evitando, como ter excessivamente, às vezes, não compensar, não ser bom. É compensação no sentido de ser bom, de ser uma coisa equilibrada e de qualidade. É isso mesmo. Sentido, que às vezes falta uma paciência para o processo. Né? Às vezes a pessoa fica muito vinculada ao resultado final. Né? E aí, então, como ela fica naquela, não, então eu não vou começar, eu acho que eu vou começar. E aí fica naquela coisa do momento perfeito, da hora certa, do jeito certo, né? Para conquistar o certo, que calma, cara, tem um processo no meio disso, né? Então, assim, eu preciso aprender e aí vem aquela ideia do fracasso, né? A pessoa acha que estar em processo de aprendizado, isso é um fracasso. E isso não é um fracasso, né? Aprendizado é aprendizado. E tem um tempo para aquilo, né? Então, assim, é diferente de, assim, claro, você vai obter o sucesso a partir do esforço, né? E do continuismo. Né? E não necessariamente de, não, se eu acertar perfeitamente naquela bolinha, vai chegar lá e eu vou conseguir o sucesso no top, né? Então, assim, não, né? A maioria deles depois vem do outro, depois vem o outro, né? Então, assim, e aí esse estilo perfeccionista, né? Esse estilo mais inflexível, ele tem mais dificuldade, né? E aí, por isso, joga essa coisa da procrastinação, porque fica esperando a perfeição e a perfeição que não existe. Né? O ser humano não é perfeito. É aquela coisa, né? Então, se eu não posso, eu vou pro... É do 8 a 80 que tu tinha falado antes, né?
Aí, assim, o prejuízo vai acontecer igual, né? Dentro do que tu tem visto, assim, né? É incrível como o tempo passa rápido. É Gente. verdade. A gente tem, acho que assim, uns 6 minutos, eu acho, no máximo. Então, a gente quer fechar porque a gente também quer, que a gente quer poder dizer alguma coisa que possa ficar De de dicas. suporte, né? De dicas e tal. Mas antes, assim, eu queria só ver contigo, assim, o que que tu vê, assim, nesse momento? A gente já falou um pouco, né? Pelo contexto que a gente está vivendo do coronavírus, Roberta, tu percebe que isso é mais ativado, assim, nos teus pacientes, nas pessoas que tu convive, não podemos fazer extra consultório, né? Certo. Mas isso está mais disparado, assim, por conta desse momento que, assim, que a gente está com essa limitação tão grande de várias coisas. Tu sente que ativou mais, assim, as pessoas? Eu vejo que percebe? sim, por causa do... É um controle, né? Essas pessoas, geralmente, elas têm uma tendência a querer ter o controle das coisas. E aí, de repente, a vida tira esse controle, esse falso controle, né? Porque isso não existe, o controle né? Esse controle que essas pessoas esperam, né? Então, assim, mas agora a gente está limitado, né? É um controle que veio externo, né, e que diz, não, você não pode isso, você não pode aquilo, né, então se eu não posso e eu tenho que me adaptar, porque aí também tem a inflexibilidade sobre a forma como eu tenho que me adaptar a isso, né, não é assim, eu vou achar a melhor forma para mim, né, porque tem uma liberdade em cima disso também, né, que é, bom, qual é a melhor forma para você? Né? E assim, eu acho que isso acaba ativando mais, tu entende? Porque aí fica muito difícil. Eu tenho que fazer tudo perfeito, eu não posso nunca sair de casa, eu não posso de jeito nenhum, não, sabe? Então, assim, calma, né? A gente precisa achar os ajustes. Sim, existe uma limitação, né? Que é importante, mas ela precisa estar ajustada com aquela ideia de quem sou eu, o que eu quero para mim, como eu quero vivenciar isso, né? O que é importante para mim. Tu vê que as coisas se tornam tão contrárias, né? Porque agora o bom é você não ir visitar alguém, né? Antes as pessoas, não, o importante é você ir visitar, né? Agora é Dia das Mães e dar um abraço na sua mãe, mas agora assim, é o contrário, né? O importante é que você não vá dar um abraço na sua mãe, que você não vá até lá, né? Então, assim, as prioridades mudaram, né? Isso, e tu vê que tem uma quebra, entende? E a gente tá falando de um padrão, entende? Que não faz isso assim de vai e volta naturalmente, entende? Nós estamos falando de um padrão de que a pessoa, né, tem um jeito de pensar, engata primeiro e vai, né? E aí a gente tá falando aqui de que, pô, agora tem que fazer um looping total, né? Isso, poder manter esse padrão, manter um pouco mais de calma, né, desse controle da ansiedade, que também é aprendido, né, para ver se eu posso fazer as coisas gradualmente, assim, né, de forma, por etapas. Agora, acho importante a gente prestar atenção na questão, que aí já entra nas dicas, né, o que é prioritário nas áreas da vida, né, então ali, os limites nas áreas da vida, até a Ieda perguntou mais né, no início da live, assim, dicas que eu dou é listar quais as áreas da vida que você se exige mais. Necessariamente não é essas vezes que você vai ter que agora aplicar nesse quadro que a gente está vivendo, mundial, né? Então, assim, o que é prioritário para mim e que eu alcanço mesmo e que eu vou fazer bem, né? Que aquilo não me dá picos enormes de ansiedade, não me deixa mais adoecido, não me dá dor de estômago, não me deixa dormir. Mas o que realisticamente é importante? Então, assim, mapear é uma dica que eu dou, mapear, né? O que realmente, quais áreas da vida você se cobra mais? E usar um foco de atenção para isso, né? Mas no atual contexto, também tem que ser revisto, como a Roberta falou. Que às vezes aquilo que estava no topo para 2020 vai ter que ser adiado, né? Então, assim, bom, mas ok. Mas isso não é uma incompetência e nem um insucesso, né? Outra coisa que é importante, a questão da gente também se conhecer, né, Roberta? Se identificar, eu acho que essa é a dica número 1, né? Que você falou muito bem no início, assim, né? As vantagens e desvantagens de ser exigente, eu acho que é muito legal fazer esse exercício, essa técnica, né? Mas qual é a vantagem de eu ser assim? Quando eu começo isso é um auto-enfrentamento, né? Mas vem cá, vale a pena o que eu tô fazendo comigo? Tá valendo o preço disso tudo, né? Então, as vantagens e desvantagens, né? Uma outra coisa, né? Que a gente fala. E uma outra dica que é bem legal desse livro que eu indiquei para vocês, que é baixe 25% da sua cobrança, 25% só, a gente está pedindo um quarto da tua cobrança, e veja como é que você se sente. Né? Eu acho que isso é importante, né? É isso mesmo. Eu acho que essas dicas aí, se conheça, veja quais são as áreas prioritárias, vantagens e desvantagens, e tente se cobrar 25% pelo menos. Né? Para ver como é que você se sente. Será que não, esse negócio que foi dito lá dos 25% não me ajuda? Aí eu consegui 5%, tá bom.
né? A gente está propondo 25 aqui para uma técnica, mas tenta baixar um pouco essa semana, talvez, né, Roberta, as próximas semanas. É isso mesmo. Às vezes até vale, né, o aprendizado por modelação, né, que a gente fala na psicologia, que é de repente tu vê pessoas que tu acha que são mais flexíveis, né, e ver o que essa pessoa faz, né, qual o jeito dela de pensar sobre as coisas, né, então assim, se espelhar um pouco mais nessas pessoas mais flexíveis também, né, acho que pode ser uma boa forma de aprendizado. Funciona, né? Também. Funciona, será? Como é que é pro outro? Ah, mas dá certo com fulano, isso, né? ao invés de estar no perfeccionismo crítico, né? De criticar e achar que essas pessoas não vão a lugar nenhum, elas não querem nada com nada, isso faz tudo errado, né? Mas perceber o quanto essas pessoas, pô, será que você é mais feliz? Como é que ela consegue, né? Ou ele consegue? Como é que dá conta? Isso, acho que é legal. Essa dica é muito bacana. E eu gostaria, gente, se cairmos, eu queria já deixar um tchau para todo mundo. Não é do jeito que eu gostaria, mas já vou deixar, tá? Provavelmente a gente não vai voltar aqui para dar tchau, mas, né? Porque eu acho que, enfim, estamos fechando mesmo, a gente está encerrando a nossa live. Mas já agradeço todo mundo aí. Se alguém ficou sem resposta, mas a gente vai estar aí, né? Eu vou estar todo sábado, Roberta. Mês que vem vai estar de novo, a gente pode esticar esse papo, né? Mas, Roberta, seria muito legal, acho que a gente falar um pouquinho, se tu puder falar, eu acho que você é uma pessoa ótima para isso, do processo da autocompaixão. Acho que assim, só como uma frase final, assim, um trechinho final, assim, o que tu vê isso do autoacolhimento, da autocompaixão para as pessoas que são mais duras com elas mesmas? Perfeito, né? E eu acho que é justamente isso, é olhar para essa criança que está dentro da gente, né? Aquela criança lá que que merece ser amada. Né? Então, assim, que não para de exigir dela, entende? Se olha para si mesmo e se veja como uma criança interior, né? E aconchegue essa criança, né? Que o teu adulto, que seja saudável, né? Acolha essa criança que fica mais vulnerável frente a tanta pressão, né? A minha dica na compaixão tenha compaixão dessa pressão que você sente dentro de você, que pode ser essa criança que está assustada ali, né, se sentindo exigida o tempo inteiro. Isso, é um momento de a gente abraçar o nosso normal, porque o normal é muito pessoal, é de cada um, né? E fala-se muito hoje em dia, né? Falando do abraço, o novo normal, abraça o seu novo normal. O que você está vivendo hoje e que é importante você mesmo acolher. Tratar-se bem, né? Eu acho que esse é o ponto de partida, assim, para qualquer coisa que eu vou fazer. Se eu for fazer terapia, se eu vou, enfim, fazer um treinamento para me melhorar, se eu vou, não sei, mas procure cuidar melhor de si e cuidar mais de si. E aí, quando a gente tem mais autocompaixão, a gente começa também a ter compaixão com os outros. Perfeito. Que também é bem importante para a pessoa inflexível, né? Porque às vezes a gente pega pesado, a gente é radical. E isso não é legal, porque o outro sofre também. E às vezes sofre na mesma proporção que a gente, ou até mais, porque tem o mesmo padrão inflexível, o mesmo esquema mental, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. E assim, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença das pessoas. Foi muito legal, né, estar aqui, poder ouvir você, ouvir a Roberta, ouvir algumas perguntas aqui, né? E ter esse carinho de estar junto, aprendendo coisas, né? Isso é muito legal. Que legal. Obrigada também. Obrigada, Di. Obrigada a todo mundo aí. Eu vi que tem bastante gente aí, legal, né? Da minha família, os pacientes. Que legal, bacana, gente. Obrigada por terem prestigiado. Tá bom. Até o nosso próximo, então, Minuto Terapia. Tá bom, gente? Então, tá certo. Tchau, querida. Tchau, tchau.